Ontem, né? A gente terminou isso daí. Teve o Reclame de Plim Plim no meio, um intervalozinho. E Reclame de Plim Plim, eu acho que vocês não estão ligados do que é, não. Reclame de Plim... Era o Faustão que dizia, pô. Concordo. É da época que ele tava na Globo. E a gente parou aí, tá ligado? Nesse problema daí. Por que a gente parou aí? Porque antes eu tinha comentado dessas relações de Stifler. Relações de Stifler. Equações de Girard, né? Relações de Girard. Que são uma forma de você representar os coeficientes de um polinômio quando você sabe as raízes. Então, eu botei um probleminha antes do IME. Foi até rápido. International. E depois apareceu esse daqui, que é do ITA. Bom, como eu acho que a gente tem muita coisa para falar, eu vou deixar escrita a solução e depois vocês conferem. Mas a ideia é a seguinte. A ideia é que ele tem esse polinômio, né? Tem uma raiz que é bem rápida de encontrar, que é o zero. Você botar x igual a zero, zero é todo mundo aí. Então, zero é uma das raízes desse cara. Você só precisa encontrar outras duas. Eu vou mostrar um método hoje para você encontrar as outras duas. Se você não quiser usar, dá para fazer usando o Girard. Tá? Hoje, a gente vai falar sobre um negócio que parece muito com o número inteiro. Polinômio parece muito com o número inteiro. Não vou fazer não. No seguinte sentido, tá? Eu consigo somar números inteiros, eu consigo somar polinômios. Consigo multiplicar números inteiros, eu consigo multiplicar polinômios. Eu consigo dividir números inteiros, eu consigo dividir polinômios. Então, dá para fazer tipo o MDC entre dois polinômios. MMC entre dois polinômios. Dá para fazer muitas coisas, tá? O que eu estou falando é o seguinte. Lembra daquela... Então... Sim, de polinômios. Vou botar entre polinômios. Quando eu aprendi como é que se dividia número, bom, menor ideia, velho. Menor ideia. Mas quando eu aprendi, me ensinaram que ia ter um número aqui. Aí você fazia uma caixinha aqui, botava outro número. Ia aparecer aqui um número embaixo e um resto. Depois me ensinaram, às vezes você pode errar. Então existe um negócio chamado prova real, sei lá. Alguma coisa assim. Que basicamente é só verificar isso daqui. O lado direito também tem outro nome, que é o algoritmo de Euclides, ou divisão de Euclides, para quem já viu a teoria dos números. E o lado esquerdo é como normalmente ensinado no colégio. No lado direito ainda está faltando um negócio. Esse Rzinho ele tem uma propriedade legal. Ele tem uma propriedade que tem que ser menor que B. Ele é maior ou igual a zero ou menor que B. Eu ainda conseguia dividir. Se fosse maior, eu ainda conseguia dividir. Então, eu consigo escrever esses caras dessa forma. Bom, o Rzinho é resto, o Q é quociente, o A é dividendo, o B é divisor. Acho que são esses nomes. Dá para fazer a mesma coisa com polinômio. Tá? Com polinômio, a gente vai ter aqui um polinômio A, um polinômio B. Aqui embaixo vai ter um polinômio resto, um polinômio quociente. E vale a mesma coisa. Eu não consegui fazer isso na minha época. Quando eu aprendi na minha época. Só que, em cima tinha uma condição que o R era menor que B. Não tem como dizer que um polinômio é menor que outro. A gente fala do grau dele.
Tá? O grau do... Vou escrever agora com outro símbolo. O grau do polinômio... Qual? Mas tem como dizer se o polinômio não é todo. Aí se você fazer, por exemplo, 4x mais 5, 7x mais 6. Beleza. Você tem como dizer com duas funções, uma é maior que a outra. Só que polinômios não faz tanto sentido assim. Não para esse negócio aí. Tá? A gente vai pedir que o grau do cara... Bom, é a mesma ideia, tá? É se eu conseguir dividir, o grau ainda está grande. Então eu tenho que reduzir o máximo. Eu quero que o grau do resto seja menor do que o grau do meu polinômio B. Eu quero isso. E, de novo, parece muito com essa primeira forma de escrever. Eu escrevo um polinômio, outro, faço essa caixinha e a gente vai fazer conta. Tá? Isso é bem antigo. Eu não sei quem inventou isso, mas funciona até hoje. Eu estou feliz com isso. Hã? Ah, provavelmente... Não, Euclides não. Como foi ele que criou? Ah, sim, a divisão, sim. E, de novo, né? A gente diz que um polinômio pode ser divisível por outro. O que é que tem que ter... O que significa um número ser divisível por outro? Eles são múltiplos. Usando esse tipo de expressão aí, da primeira linha aí. O que é que tem que ter? O R de x é 0. Beleza. Para número, o resto é 0. Para polinômio, o polinômio resto lá é 0. Tá? É só isso. Então... Mas é um polinômio, tipo, R de x igual a 0 ou é só... R de x igual a 0. Isso mesmo. Mas aquela equação ali, só diz que... Então, o grau não vai ficar definido. Alguma coisa vai dar que grau. Quando o cara é 0, o grau não tá legal, né? Dizemos que a de x vou escrever B. Então, o B é divisor de A quando eu escrever o A sendo B vezes alguma coisa mais resto, isso daqui me implicar que o resto é 0. Tá? E esse Q para algum Q. É algum polinômio lá que a gente vai conseguir encontrar. Q de x. Beleza? Bom, isso aí a gente tem em teoria dos números. Nada de novo. Quem já fez o BMAP tá ligado isso aí. Parte legal. Como é que divide polinômio? Bem fácil. Bem fácil. É chato, mas é bem fácil. Tá? Se liga. Bora pegar um polinômio maluco. Bora pegar... Então... Vou botar em plural que vai aparecer um bocado. Pegar esse polinômio aqui, ó. Tal, 2x ao cubo mais 7x mais 2. E eu vou dividir. Eu vou ser ignorante, já vou começar com um exemplo bem difícil. Essa hora. Aí você me pergunta, pô, eu nunca vi isso daí, velho. Como é que você quer que eu faça essa conta? É que nem número. Tá? Eu vou procurar, eu quero multiplicar, aqui embaixo tem que ser um polinômio. Então eu vou procurar um polinômio que, quando eu multiplicar
um polinômio aqui, essa bolinha é um polinômio. Quando eu multiplicar por esse cara aqui de cima, ele cancela esse termo. X. Parabéns. Você acertou quase metade já. Se liga. Se eu pegar o x, vou multiplicar por aquele polinômio lá de cima, todinho. Então, x vezes 3x ao cubo vai dar 3x à quarta. Eu venho aqui e troco o sinal. Só troquei o sinal. X agora vezes esse cara. Menos 2x ao quadrado. Vai dar menos 2x ao cubo. Menos 2x ao cubo. Então, venho aqui e troco o sinal. Deu menos 2x ao cubo e troco o sinal. Agora ali, x vezes 4x. Vai dar 4x ao quadrado. Fica menos. Menos 4x. Você troca o sinal porque já tem o sinal. Como? Você troca o sinal porque já tem o sinal da subtração. Mais ou menos isso. Eu acho que você... É isso aí que você está imaginando. Você está errado. Beleza. E agora só falta com o último lá. X vezes menos 1. Dá menos x. Eu vou e troco o sinal. Então ficou mais x. Tranquilo? Só multipliquei e escrevi ali embaixo. Agora eu vou somar todo mundo. O que é que vai acontecer? Esse cara se cancela. Esse cara se cancela. E agora vai ficar 7... apareceu menos 4x ao quadrado. Só que não tem ninguém para... Eu vou somar essas duas coisas, tá? Não tem ninguém para cancelar ele, eu vou repetir. Vai virar outro polinômio. E agora 7x com x. 8x. Mais 2. Pronto. Então, o que é que eu estou falando? O que é que eu acabei de fazer, né? Tem como... Bom, e aquele polinômio que está ali embaixo, ó, quando eu somei, é um polinômio que tem grau menor do que eu quero dividir. Então, não tenho o que fazer mais. Esse é o resto. Tá ligado? O grau ali embaixo é 2, lá em cima é 3. Então, não tem como dividir. Então, o que é que eu estou falando? Eu estou falando que 3x ao quadrado, 3x à quarta, 2x ao cubo, mais 7x ao quadrado, mais 7x mais 2, é a mesma coisa que eu pegar aquele cara lá em cima, dentro da caixinha. Exato. Vezes x mais... Vou escrever aqui embaixo. 4x quadrado mais tal, mais 2. Entenderam? Parece muito número. Você faz isso quando você está fazendo essa conta com número. Bora fazer de novo. Bora fazer de novo. Bora fazer de novo. Bora pegar aqui agora 4x ao cubo. Quero que vocês me ajudem. Menos x mais 1. E eu vou dividir por esse cara aqui, ó. Por que 4x? Perfeito. Se eu pegar 4x, eu vou cancelar aquele cara lá da frente. Então, 4x é o meu primeiro candidato, muito bom. Então, vai ficar menos 4x ao cubo. Eu estou multiplicando eles dois e estou trocando sinal. Se eu multiplicar 4x com 2x, vai dar 8x ao quadrado. Número com número e letrinha com letrinha. Aí só soma os caras no expoente. Beleza? Então vai ficar 8x ao quadrado. Eu inverter o sinal, menos 8x ao quadrado. Agora 4x com 3. Dá 12x. Então vou inverter o sinal. Menos 12x. Todos os termos. Aí agora eu passo essa linhazinha e somo tudo aí que eu escrevi. Somo.
Beleza. O que é que vai acontecer? O primeiro termo vai cancelar. O outro ali, ó, tem 2 com menos 8. Vai dar menos 6. O outro tem menos x com menos 12. Dá menos 13. Mais um. Isso aí. Mas, ó, o que eu encontrei ali, aquele polinômio aqui embaixo, ó, ele ainda não está menor, o grau dele ainda não está menor que aquele da caixinha. Então, eu vou ter que fazer isso de novo. Por que não tá menor? Porque embaixo, ó, a maior potência que aparece de x é 2, e lá em cima também. Tem que ser menor. Tem que ser menor que 2. Ou seja, tem que ser 1 ou não aparecer. Potência de 2. Então, bora lá. Bora fazer de novo. Que número eu tenho que multiplicar agora? Ou que polinômio? Por 6. Se eu multiplicar por 6... Se eu multiplicar com 6, ó, vai aparecer 6x. Se eu inverter, vai dar menos 6x. Isso deu ruim. Porque quando eu for somar, vai dar menos 12x ao quadrado e não é isso que eu quero. Eu quero cancelar esse termo. Vou multiplicar ao invés de 6, eu vou multiplicar por menos 6. Agora, quando eu trocar o sinal, ó, menos 6 vezes x vai dar menos 6x ao quadrado. Desculpa. Menos 6 vezes x ao quadrado vai dar menos 6x ao quadrado. Menos 6x ao quadrado. Se eu inverter o sinal, só aparece esse cara. Quando multiplicar lá e vai pra cá, vai pro final. Toda vez. Toda vez eu inverto o sinal. Eu estou procurando um número. Estou procurando um número aqui. Mais algum carinha. Que quando eu multiplicar esse carinha com esse termo, ele cancela esse daqui. Eu vou inverter o sinal e somar. Eu quero que essa soma dê 0. Que número é esse? Essa é a pergunta. Se eu botar 6, vai trocar o sinal, vai ficar menos. Quando eu somar, não vai dar 0. Então, eu vou ter que escolher menos 6. Agora vai dar 6. Beleza. Menos 6 com 2x dá menos 12x. Quando eu inverter o sinal, 12x. Hã? A gente vai fazer mais. Agora, menos 6 com 3 dá menos 18. Quando eu inverter o sinal, mais 18. E agora eu somo todo mundo. O primeiro ali vai cancelar. O menos 13 com 12 vai dar menos x. E depois vai dar mais 19. E agora? Eu paro ou não? Paro. O cara que eu encontrei ali embaixo, ele tem grau 1 e o cara lá da caixinha tem grau 2. Então, não tem como eu dividir mais. É legalzinho, né? Diga aí. Então, para o grau do resto for menor que o grau do Divisor. Exato. Então, e como é que você verifica? É aquela mesma coisa. Esse cara aqui da frente, da esquerda, tem que ser igual o da caixinha vezes o de baixo mais o resto. É a mesma coisa aqui, ó. Esse cara tem que ser o produto desses dois mais esse. É isso aqui. Isso é uma forma de verificar se a sua conta está certa ou errada. Claro que nesse caso aí a potência é muito alta, né? A potência que a gente estava fazendo é 3. E tem um bocado de termo e tal. Vai ser meio estranho, vai ser meio longa essa conta. Mas dá certo. Pode confiar que está certo. De novo. A última vez. Eu vou fazer assim, ó. Esse x mais 1. Como é que eu faço isso? Eu estou enrolando vocês, pô. Comigo é fácil. Eu quero alguma coisa que quando eu multiplicar eu cancele aquele x à quarta. X ao cubo. Se eu... Se for menos x ao cubo.
Vai somar, não é isso que eu quero. Porque vai somar mais um tempo. Beleza. Esse pedaço tá certo. E agora? Eu desaprendi, me digam aí, o que é que eu faço? Multiplica na alfabética dentro da caixa e coloca debaixo do que está diferente com sinal de Todo sinal trocado. Beleza. X com X, o X ao cubo com X, a X à quarta, com sinal trocado, menos X à quarta. Daí vai ficar X ao cubo com X, com 1, vai dar X ao cubo. Menos X ao cubo. vai ficar menos x ao cubo mais 16. Menos 16. Daí fica mais x ao quadrado. Menos x ao quadrado. Mais ou menos. Quê? Mais ou menos. O sinal do bagulho tem que ser o mesmo sinal do bagulho. Perfeito. Como eu vou trocar o sinal, é só eu repetir o sinal. Se tem menos, eu boto menos aqui. Quando eu trocar, vai ficar mais. Ah, depois fica menos x. Menos x. Entenderam? Ó, eu estou dizendo assim, ó, se eu multiplicar por menos x ao quadrado, quando eu multiplicar por x, vai dar menos x ao cubo. Eu inverter, mais x ao cubo. Agora, menos x quadrado com 1 vai dar ali mesmo. Quando eu inverter, mais x ao cubo. Mais x quadrado. Beleza. Agora eu somo esses dois caras. Agora fica x com x. Só x. Mais x. Aí vai acontecer o quê? Menos x ao quadrado. Menos x. Menos x. Menos 16, menos 16, menos. Bom, quando eu somar, esse cara vai sumir. Vai ficar menos x, menos 16. E agora? Menos 1. É menos 1, menos 1. Menos 1. Ainda tem que contar o x. Eu só paro. Tem que ficar menor. Não pode ficar igual. Só para com o grau. Tem que ser menor. Então, menos 1. Fica 0. Fica menos 17. X. Bolsa. Menos 1. Se eu multiplicar x com menos 1, vai dar menos x. Quando eu inverter, vai ficar x. Eita, tem que deixar assim. E quando eu multiplicar menos 1 com 1, vai dar menos 1. Quando eu inverter, vai dar 1. Ah, o x vai sumir. Menos 15. E agora? Continuo ou paro? Paro. O grau agora é 0. Não tem potência de x. Então, o que é que eu estou mostrando? Que x à quarta. Isso daqui é x mais 1 vezes esse cara. Opa. Bora responder essa pergunta. 2023 dividido por 4. Como é que eu faço essa conta? Por que 5? Calma. Não, entre 5 vezes 4. A divisão normal, o número. 5 vezes 4 dá 20. Mas por que você vai pegar? Isso é uma pergunta muito difícil, eu não sei não. Então, número normal, a gente já subtrai. Subtrair é fazer o quê? É multiplicar os dois e inverter o sinal. Nada é novo. Tudo vocês já sabem. Tudo se multiplica. Não. Nada se cria, nada se. Nada se cria, tudo se transforma. Lavoisier. Tá ligado? Então, se eu multiplicar 5 por 4 dá 20. Aí eu venho lá e subtraio, né? Aí fica só... Como é que agora? Nada se cria, nada se perde. Nada se cria, tudo... Como é? Aí vai ser 2. Não, fica 0.
Isso? Não. Como é? Descer onde? Aqui. 2. Aí coloca zero. Eu boto um 0 aqui, né? Aí depois desce mais um número. Desce o outro 3. Aí depois tá com 5 de novo, porque esse número já tá com 3. Beleza. Aí vai ficar 20. Aqui só vai dar 3, então 2023. 505 mais 3. É a mesma coisa, pô. Se vocês colocar em módulo, aí seria o quê? Como assim, módulo? 3 módulos naquela notação lá. Entendi não. Concorrência, né? Que ele coloca módulo. Ah, sim, sim. Isso daqui é congruente a 3. É só olhar pro resto. Aí fica 3 módulos. 3 módulo 4. Eu que desse como. E isso daqui dá pra fazer com polinômio também. Dá pra fazer módulo polinômio. Tá. Não, essa parte eu vou pular, Mas beleza, entenderam como é que divide? Eu vou mostrar outro jeito de dividir. Mais fácil. Ficaria o resto, no caso, o resto do polinômio RX, aí eu boto. Se fosse um polinômio. Vai ser o polinômio. É a mesma coisa, pô. Aqui em cima. Esse cara é congruente ao resto. Modo. Esse cara aqui. Não, é doideira o que ele tá falando. É a mesma coisa. Entenderam mesmo? Beleza. Agora, eu vou fazer o seguinte. Não, mas é massa isso aí. Não tem problema não. Eu vou falar de 2 teoremas. Esses 2 teoremas a gente vai usar, tá? 2 teoremas. Oi. O que é que tem? Se eu multiplicar aqui por x, aqui vai dar menos x ao cubo. Tá. Beleza. Teorema do resto. Esse é um teorema muito bom. O resto é bem rápido, tá? Divisão de f é um polinômio, tá? De f por x menos a, f de a. É isso daí, teorema do resto. Parece, né? Exatamente, álgebra. Mas se liga. Isso é o teorema. A prova é em uma linha. A prova é uma linha. Veja. Não, sério, veja. Se liga. O que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando um polinômio e estou dividindo pelo esse outro daí, x menos a. O resto tem que ter grau menor que 1. O cara que eu estou dividindo tem grau 1, então o resto tem que ter menor que 1. Tem que ser 0 ou alguma constante. Tem que ser algum número. O resto tem que ser algum número. É porque menor que 0 não tem, para grau não. F é um polinômio. Como assim? F é um polinômio. Como assim? Essa é a polinômio. Ai, que massa. Mas a um x mais a 0. O f é dessa cara aí, é um polinômio. Se liga, o que é dividir, né? Eu pegar esse cara, x menos a, encontrar uma outra função, mais o resto. Só que o resto, ele tem grau menor que 1. Ou seja, é um número.
Quando eu jogar f de A, aí, quando eu trocar x por A, o que é que vai acontecer? Eu pego aqui no A, o primeiro termo vai sumir. Vai dar A menos A. Tá? Só que aquele polinômio R é uma constante, é um número. Então, o R de x é f de A para todo cara. É uma linha. É só isso, tá? Entendeu? A gente vai usar isso daí já já. Tem esse primeiro teorema e tem outro que é um resultado disso daí. Sai disso daí. Diga aí. Se for repetir, o resto é constante para todo cara. Exato. Isso aí. O cara ter o resto, o grau dele tem que ser menor do que o grau de x menos A. O grau de x menos A é 1. O cara tem que ser menor que 1. Tem grau 0. Só que grau 0 são números. Tipo, um polinômio que é assim, ó. P de x é igual a 2023, é um polinômio de grau 0. É uma constante. Então, o cara ter grau 0 quer dizer que ele é constante. O que eu estou mostrando? Quando eu troco o x por A, está me mostrando exatamente quem é essa constante. A constante é igual a f de A. Deu para pegar? Nada? Ô tio, você tenta nesse negócio que vai ter massacre aqui? Não, pô, vai ter não, pô. Oh, meu Deus. Entendeu o quê? A prova? Não, pô, pode esquecer a prova. O resto da divisão é isso aí. Não, mas é sério, o que vale mais é o resultado. O que vale mais é o resultado. Como é que você vai saber essa divisão? Quantas provas você já viu de teorema de Pitágoras? Você já usou alguma vez? Nunca usou? Nem para fazer prova? Então, pronto. Uma vez foi? É. Fazer uma publicidade. Então... Não, a prova deixa para lá. O teorema que vale mais. O resto é divisão por alguma coisa que daquela forma ali, x menos A é f de A. Só isso. Não tem. Então, olha. Então, um polinômio f por... Tchau, tchau. Então, o que é que eu falei, né? O cara ser divisível é o resto ser zero. O cara ser divisível, o resto é ser zero. Então, se o cara é divisível por aquele polinômio, o f de A é zero. Que f de A é o resto. O cara é raiz. Deu pra pegar? É. O f de A tem que ser zero. Então, essa é divisível por x. Hã? Então, essa é divisível por x. Não, calma. F de A, eu tô calculando num ponto ali. O A é qualquer número real. Vai qualquer número real. Bora fazer. Eu tô dizendo o seguinte, o cara é divisível se ele for raiz. Bora pegar um cara fácil. X ao quadrado menos 1. Quem são as raízes? Então, a única raiz desse cara é 1.
Bora ver se esse cara é divisível por x menos 1? Sim. Vai. Então, bora lá. É só multiplicar por x, e ganha. Menos é. Verdade, valeu. Beleza. O que é que eu estou mostrando? Eu quero calcular e ver qual é o resto dessa divisão. Se for zero, eu sei que é divisível. Um polinômio dividido pelo outro. Então, como é que eu faço? De novo, estou procurando um cara que multiplicado por aquele cara cancele o x ao quadrado. Esse é o x. Beleza? Que agora vai ficar menos x ao quadrado. E agora vai dar mais x. O que é que vai acontecer quando eu somar? Esse cara vai sumir. Vai dar x menos 1. E agora? Não, pô, calma. Ainda dá para dividir, pô. Se eu botar mais um, eu vou repetir o mesmo cara lá em cima e agora quando eu trocar o sinal, tem resto zero, ou seja, é divisível. E olha, o A é esse cara aqui, que é justamente essa raiz. O A é igual a 1. E o menos 1? Bora fazer aqui. Ai, troço. Com o menos 1, é esse cara. Vou adiantar para vocês. Isso daqui vai dar x menos 1. Bora com calma. X de novo. Vai ficar menos x ao quadrado. X vai ficar menos x. Quando eu somar, vai dar menos x menos 1. E agora? Mais 1. Menos 1. Menos 1. Agora vai ficar assim. Tá zero. Então, o que é que eu estou dizendo? As raízes desse cara é 1 e menos 1. Por quê? Porque o cara está sendo divisível lá. O resto é zero. Então, todo polinômio de terceiro grau é divisível por outros 3 polinômios de grau primeiro. Talvez. Nem todo polinômio é. Porque talvez ele não tenha raiz. Ele só vai ser divisível se ele tiver raiz. É isso que esse teorema está mostrando. Se ele não tiver raiz, acabou. Eu não posso usar isso em canto nenhum. É possível por exemplo ter raiz. Peraí. Eu comprei esse pergunta. O que é que você queria perguntar? Eu ia perguntar se eu preciso do seguinte, xn não ter raiz, na verdade, por exemplo. Xn assim? Sim, por exemplo, qualquer, não ter raiz. Ele sempre vai ser igual a zero. Esse cara. É complexo? Ah, sim. Raiz complexa sempre tem. Todo polinômio sempre tem raiz. Real. Problema é real. Beleza. Entendeu? Esse teorema é isso. Agora. Como é que você chegou que teria que dividir por x menos? Como é? Por x mais 1. Pegou não? Porque você tem que 1 vai ser igual a 1 x menos 1. Tá dizendo que a conta tá errada? Eu não entendi. Eu não entendi. Você dividir por x menos 1. Não, é porque eu não sabia o que ele tava achando estranho. O A é 1 e menos 1. Ah, você tá dizendo aqui o sinal, é? Desse cara aqui? Porque no caso fala que o polinômio é x menos a. X menos A. Beleza, é isso daqui. É esse cara. Menos 1. Aí ficou x mais 1.
É isso? E quando eu dividir embaixo... Bom, outra explicação para o que você está perguntando é o seguinte. Isso daqui é igual a isso. É. Exato. Outra explicação para isso. E dá para ver mais identidade dessa forma, tá? Você dividindo. Bom. Bora fazer um exercíciozinho rápido? Deixa eu ver se é rápido. É rápido. Determine a tal que f de x, x ao cubo, 2ax quadrado, puxar para cá, mais a menos 1x mais 15 seja divisível por x menos 5. Então, um exercício bem rapidinho. Pelo teorema, o que é que eu tenho que fazer? Como é? Eu quero que o 5 seja a raiz desse polinômio. Tá ligado? Seja raiz de f. Parece país, né? Raiz. Não sei, raiz tem acento? Tem, não tem? Só que escreve coisa, tem ABC, Vou botar acento. não tem, tá estranho. Tá estranho, né? Tem não? Eu acho que raízes. É. Se quando eu for cancelar uma raiz, eu acabo tendo uma raiz maior. Como assim? Não pode ser. Ali, por exemplo, se eu cancelar o x ao cubo, eu teria que multiplicar o x por x ao quadrado. Quando eu multiplicar o x por x ao quadrado, esse cara estaria botando lugar por 2x ao quadrado. Então, eu estou somando ele dá 4. Ah, tu tá fazendo a divisão desses dois, né? Por x menos 5. É. Dividindo a função por x menos 5. E agora? Pode, né? Ou tá errado? Deixa eu ver aí o que, é que você tá fazendo. Não entendi não. Ah, entendi o que você tá falando. Porque o menos 2ax quadrado vai ficar maior. É sempre maior, né? Mas ó, não precisa não, Alice, fazer assim, ó. Pelo teorema, esse último teorema, o cara é divisível por esse tipo de coisa, x menos a, quando o a é raiz. Ou seja, eu quero só que o f de 5 seja 0. Então, Ai, que incrível! eu quero que satisfaça isso. E quem é o f de 5? Peraí. Isso daqui, eu já fiz a conta. Eu tive 0. Hã? Ele quer que 0. Quero que isso zere. Dá 3. E é? Aí é 3. Aí 3. Eu fiz a conta, eu vou botar aqui, tá? X ao cubo é 125, aquele termo ali vai dar 50A.
mais 5 vezes A menos 1, mais 15. E quando eu somar isso tudo, vai dar 135 menos 45A. E eu quero que isso seja igual a zero. Então, o A tem que ser 135 sobre 45. Isso aqui dá 3. Vou fazer assim, vou fazer um passo a mais. Dá não. Isso aqui eu quero que seja igual a zero. Aí eu passo o cara para o outro lado, divido e tal. Daí eu isso. Que é igual a 3. É igual a 3. Então, se o A for 3 aí, é o único valor de A que torna esse polinômio divisível por x menos 5. Entendeu? O teorema é importante. E a gente vai usar esse teorema. Eu vou mostrar agora o método de Birol-Ruffini. Então, se fosse x, se for para dividir por x mais 5, aí seria menos 5. No F. Aí seria F menos 5. Se fosse dividir por x mais 5. Não entendi. Tá falando do quê? Lá no enunciado, fala que tem que ser divisível por x menos 5. Isso. Mas se você tivesse que ser dividido por x mais 5, no caso. Aí seria... Aí a raiz seria menos 5. Beleza, isso aí. Tem que trocar o sinal do cara. O método de Birol-Ruffini, tá? Eu não sei por que ele pensou nisso. Eu sei que dá certo. E tem outro nome para isso, que é dispositivo prático de Birol-Ruffini. Vou chamar de método. Método é melhor. Eu não sei se Birol-Ruffini é uma pessoa só, eu acho que não. Beleza, o que é isso? É eu usar aquele teorema. É basicamente isso. Só vou usar isso. Eu quero fazer, eu vou dar um spoiler, tá? Mas eu quero que aqui seja a raiz do divisor. Eu vou fazer uma tabelinha aqui. Raiz do divisor. Aqui vai ter o meu dividendo, que é o polinômio que eu estou querendo dividir. O quociente. E aqui vai aparecer um resto. Vai ser assim, tá? Eu vou fazer 1 ou 2 e a gente vai trabalhar o resto. Tem uma regrinha para essa coisa funcionar, tá? É um método. Então tem uma regrinha. É só isso. Eu vou dividir esse cara Peraí, viu? Que eu escrevi aqui de um jeito, só que eu quero que seja mais didático aqui para vocês. Vamos dividir? Diga aí. Vai encontrar raízes para fatorar polinômios. Para isso. X ao cubo menos x quadrado menos x mais 4 por x menos 2. Beleza. Eu quero dividir esses dois, o primeiro polinômio pelo segundo. O que é que o Birol-Ruffini me disse? Tá? Vou mostrar para vocês. Eu boto a raiz do divisor. Qual é a raiz de x menos 2? 2. Então eu boto aqui, faço a tabelinha. E agora, eu vou escrever só os coeficientes do polinômio que eu quero dividir. Vou escrever assim, ó, 1, 3, menos 1, 4. Por que isso? Aqui em cima é o coeficiente do x ao cubo. É só comparar, tá? Coeficiente do x ao cubo. Aqui é o coeficiente do x ao quadrado. Aqui o de x e aqui do x a 0, que não é nada, é só o coeficiente. Diga aí.
seria 0. E você bota em ordem assim, tá? Da maior potência até o x a 0. Escreva em ordem. Beleza. O que é que o Breuer-Ruffini vai dizer? Repete esse primeiro cabo. Aí que vem a bagaceira. Tá? Ó a regra. Multiplica esses dois. E soma com esse. Com o segundo. O que é que vai dar? X vezes 2. 2 vezes 1, 2. Mais 3, 5. Eu repito aqui embaixo. De novo. Multiplico por esse e somo com o próximo. 2 vezes 5, eu quero falar x, é porque eu estou lendo x ali em azul. 2 vezes 5, 10. Menos 1, 9. Bota aqui. Aqui eu escrevi x em azul, que é a multiplicação. Beleza. E agora, de novo. Venho, multiplico. Pego esse cidadão, esse resultado, e somo. Dá 18 com 4, 22. Tem como fazer isso? Não. Paro aqui. Eu passo essa barrinha pontilhada aí, e o que é que eu estou dizendo? Olha o que eu estou dizendo, viu? Acredite em mim. Não vou fazer essa conta. X ao cubo mais 3x ao quadrado menos x mais 4 é a mesma coisa de... Quem é esse cara? Quem é esse coeficiente? Do x ao quadrado. Eu diminui 1 grau. Isso aqui é 1 vezes x ao quadrado mais 5x mais 9 vezes o cara que eu estava dividindo mais 22. Diga aí. Esse 2. Ele pede que você coloque o 2 é a raiz desse cara. Raiz é 2. Compreende? Entenderam? Não. Eu não entendi, mas... Por que isso funciona? Esse é o problema, porque eu Mentira, eu sei. Eu sei o motivo, mas eu não vou mostrar não. Em 1450 antes. As minhas histórias são assim, né? Não, então, eu não sei por que ele pensou isso, não sei de onde ele tirou esse negócio, mas eu já vi as contas que batem. Então, eu acredito. Tá fedendo? Você vai repetir o processo do grau, diminuir o grau? Diminuir o grau. Tirar o x ao quadrado mais 5x mais 9. Aí repete de novo esse primeiro. Tá fazendo outro tipo de planta. Não é de chuva, não? Não é de chuva. Será? Não sei. Eu não sinto cheiro de chuva. Sabe que é um gênio? Minha namorada consegue ou não. Não, um gênio. O nome dela é Jennifer. Se liga. Que também parece que não fala que fala que coisa de gosto de sabão. É pra desse jeito aí. Sério? Também tem gosto de sabão. Tem gente que fala. Por causa do que ela já sempre gosto de sabão. Eu sempre o cheiro das coisas. Eu sempre o cheiro das coisas, é. É sempre o cheiro das coisas. Cheiro de planta, Mas bora lá. Olha, se liga. Eu vou fazer isso de novo. Vou usar Breuer-Ruffini de novo. Breuer-Ruffini, se liga. Breuer-Ruffini. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar... Eu quero dividir esse polinômio grande por aquele pequenininho. Qual é a raiz do pequeno? 1. Aí eu venho aqui e escrevo os coeficientes
do polinômio grande. 1, menos 2, opa, 1, menos 1, 2, menos 1. Quanta coisa. É. Aí o que é que eu faço? Eu repito o primeiro embaixo. Tinha um isso no passado. Ainda lembra? Ah, tá. Eu multiplico esses dois e somo aqui. Menos 1 vezes 1, 1. Menos 2, menos 1. E agora de novo. Já não vou fazer mais setinha. É. Menos 1 com 1, 0. 0 vezes 1 mais menos 1. Menos 1. Menos 1 vezes 1 mais 2. 1. 1 vezes 1 menos 1. 0. 1 vezes 1 menos 1. É que você falou menos 1, daí você falou menos 2, já você falou menos 2. Eu posso fazer mais isso? Não. Então eu passo esse cara aqui é meu resto. O que é que eu mostrei? Que esse polinômio aqui de baixo, que é um polinômio de grau 4 agora, tem 4 coeficientes, é um polinômio de grau 4. Quando ele é divisível por o polinômio de cima, porque o resto é 0. Ou seja, eu encontrei uma raiz do polinômio grandão. Foi aquele teorema lá. Quando é 0, acabou. Não, quando eu não consegui... Acabou o quê? Ah, sim, o resto quando... Quando o resto for 0, o cara é divisível. Mas, tipo... Qual a outra forma de eu ver? Diga aí. O aluno perguntou por que o número que está multiplicando todo mundo é... Porque esse cara é a raiz de... Valeu, velho. X menos 1. Esse cara aqui, 1, é a raiz de x menos 1. Quem é ele? Agora é 1. Beleza? É a raiz. O outro lado lá são os coeficientes do dividendo. A gente vai precisar saber mais alguma coisa além das operações de polinômio? Bom, é bom saber dividir, cara. Dividir é legal. Qual outra forma de encontrar... Bom, ver que esse cara é divisível. Bota 1 naquele polinômio lá de cima e ver que ele é raiz. Só que você não encontraria qual é o polinômio ali embaixo. Tem esse pedaço. Mas se você botar 1, vai ser a soma de todos os coeficientes. Vai ser 1 menos 1, ou 1 menos 2 mais 1 menos 1 mais 2 menos 1. Isso tudo dá 0. Só fazer essa conta. Se jogar 1 naquele polinômio grande, dá 0. Ele é raiz. Tá? E dá para continuar dividindo? Dá para continuar dividindo. Tá ligado? Deixa eu fazer... Dá para continuar dividindo. O que é dividir? É eu pegar aquele polinômio grandão e dividir por várias vezes aquele polinômio x menos 1. Como é que eu faço isso? Eu continuo. Eu quero dividir ainda... Dá para continuar dividindo, tá? O que é isso que eu quero dizer? Dá para se perguntar se esse polinômio aí de baixo ainda tem 0 igual a 1. Algum zero dele é o 1. Então, como é que faz? Igual a 1, não tem problema. Eu continuo, tá? É a mesma coisa. Eu vou colar aqui e vou continuar essa divisão. Vou colar aqui embaixo por causa do espaço. Coisa feia, tio. Liga aí. Por que feio? Chato. Por quê? Não sei. É.
Então, como é que eu faço? Agora eu vou dividir... Esquece que tem esses caras aqui em cima. Por algum momento. Eu vou dividir só essa segunda linha, tá? Como é que eu faço? Eu repito 1 e vou fazendo o mesmo processo. 1 vezes 1 menos 1. Deu 0. 0 vezes 1 mais 0. 0. 0 vezes 1 menos 1. Menos 1 vezes 1... menos 1 vezes 1 mais 1. Deu 0. Dá para continuar fazendo isso? Não. O resto eu jogo fora, tá? Ou seja, eu descobri que 1 é raiz daquele polinômio que sobrou ali. Bora continuar dividindo. Tá estranho, né? Como é que eu faço? Repito o primeiro cara e faço de novo isso aí. 1 vezes 1 mais 0. 1. 1 vezes 1 mais 0 de novo. 1. 1 vezes 1 menos 1. Agora deu 0. Dá para continuar fazendo? Não. Tá errado? Dá, não tem como reduzir. Como assim? Não entendi. Vamos para mais uma. Bora para mais uma. Ó, o polinômio que eu estou dividindo tem grau 1. Esse polinômio aí que está escrito tem grau 2. Então dá para dividir ainda. Mais uma vez. Bora lá. Opa. Repete aqui o primeiro cara, né? Aí faz a mesma muganga. 1 vezes 1 mais 1. 2. 2 vezes 1 mais 1. 3. Zerou. Acabou-se. Aqui eu paro. Zerou. Bom, ainda dá para fazer mais um, tá? Mas o outro cara eu não vou fazer, não. O que eu estou mostrando é o seguinte. Estou mostrando que esse polinômio aqui, como deu tudo zero, esses caras aqui deram zero, e esse cara daqui, o polinômio é x² mais x mais 1. Tá? O que eu estou dizendo é o seguinte. Esse cara é igual a quantas vezes eu dividi o polinômio x menos 1? 3. E aí, segura? Deu 0? Foi? Às vezes que deram 0. Ah, 3. Então, é esse cara ao cubo mais x² mais 1. x² mais x mais 1. Então, em alguma lista, eu botei um polinômio. Vocês podem lembrar, era o último exercício de uma lista. Não lembro qual, não sei se era a terceira ou a quarta. Mas era para estudar o sinal. Agora, você tem um método para fatorar o polinômio. E agora, eu estudo o sinal desse cara e desse cara. E lá numa das primeiras aulas, quando eu falei de estudar sinal, foi exatamente isso que eu fiz. Só que eu escondi esse pedaço de vocês. Eu escrevi um polinômio feiaço, muito, muito estranho. Quebrei ele em vários produtos de coisas bonitas que eu conseguia estudar o sinal e fiz o que eu precisava. Então, o Brioche-Ruffini, ele serve para você encontrar fatoração de polinômios. Você sai reduzindo, vai abaixando o grau do polinômio de 1 por 1. Mas você vai baixar o polinômio, o grau dele. Então, diga aí. Mesma função. Encontrar a divisão do polinômio, encontrar resto, encontrar... Era o primeiro. Pode fazer o que você quiser. Os dois vão dar o mesmo resultado. Agora, a questão do ITA. ITA. Eu vou botar uma questão mais velha que a do Cício botou. 62. Nem existia mundo, né, velho? Eu não existia. Bom, eu vi que era 62.
Nem existia Brio Rufino na época, né? Encontrar todas as raízes Meu Deus. Que horror. de... Here we go again. Disso daqui, sabendo que 2 é raiz dupla. Exato. Exatamente isso. Eu estou botando dupla, é o seguinte, dupla, 2. Óbvio, essa parte todo mundo pegou. Mas por que 2? Porque é alguma coisa desse tipo. Ó. Nesse caso, o 1 é raiz tripla. Porque x menos 1 ao cubo aparece aí na fatoração. Ah, então será 2 raiz. Como? X menos 2 ao quadrado. Ah, sim. Pode dividir. Exato. Eu posso pegar esse cara e dividir por x menos 2 ao quadrado e ver o que é que dá disso daí do resultado. Ou, pelo Brio-Ruffini, essa encontrado 2 ou mais vezes. No máximo 4. Bora fazer com o Brio-Ruffini? X ao quadrado mais 4 vezes x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 4x menos 2. Ó, porque o Brio-Ruffini ajuda, né? Eu estou encontrando fatoração. Eu sei que esse cara, ele é x menos 2 mais alguém. O problema é, quem são as raízes desse alguém? Tem raiz? Tal. O Brio-Ruffini me diz. Tá ligado? Verdade, professor, verdade. Eita, foi mal, Gabriel. Não tinha visto. Entendeu mesmo? É um besourão. Ai, que horror. Você não vai gostar de mim, eu vou ter essa bola no papel. É uma cigarra, é? Primeira vez que eu vejo um cigarro. Sério? Quer ver mais de perto tirando aí? Pode jogar essa bola aí pra ela. Jogue não. Vai que ela vai pra cima de tu. Só vai gritando. Enquanto tiver luz aqui, ela não vai sair não, acho. Apaga a luz. Bora tentar continuar. Tá acabando já. Faltam 5 minutos. Faltam 5 minutos. Se liga. Eu vou escrever os coeficientes, tá? Daquele polinômio. E a gente vai fazer Brio-Ruffini algumas vezes. Parou? Parece que ela tá de cabeça pra baixo aqui. Você vai começar a gritar, Tiago. Já bem. Então, beleza. Eu quero encontrar a fatoração desse cara. 2 é raiz. Então, eu jogo ele aqui na frente. Escreva os coeficientes ali do polinômio que eu quero dividir. Tá faltando alguém? Não, né? Não, tem 5 caras ali, tá 5 caras embaixo. O que é que eu faço? Eu repito o primeiro. Eu faço 2 vezes 1. E somo com esse. Então, 2 vezes 1 dá 2. Menos 4, menos 2. De novo. Menos 2 vezes 2 dá 4. Mais 8. Eita, dá menos 4, né? Menos 4. Mais outro dá 4. 4 vezes 2 saiu. Ah, não. Se você estivesse aberta lá no final, ela tinha saído agora. Então bora voltar. 4 vezes 2, 8.
Menos 16, menos 8. 2 vezes menos 8, menos 16. Mais 16, 0. Tem como fazer isso? Não. Claramente é dar 0. Por quê? Porque o cara é raiz. Se o cara é raiz, o resto é 0. Esse cara aqui é o resto. Isso é exatamente o que o teorema do resto fala. Trivial, a menos que seja trivial. Então, beleza. Bora fazer de novo. O que é que eu faço? Repito o primeiro. Bora lá. 1 vezes 2, menos 2. 0. 0 vezes 2, mais 4. 4. 4 vezes 2, menos 8. 0. Obviamente ia dar 0. Por quê? Porque é raiz dupla. Então acabou aí? Não. Eu ainda quero encontrar quem são, se tem mais outras raízes. Agora eu quero encontrar a fatoração dele. Então, bora lá. Bora dividir de novo por esse termo. Repito o primeiro. Opa. Repito o primeiro. E eu faço a mesma munganga. 2 vezes 1 mais 0. 2. Eu acho que eu não devia estar falando munganga. 2 vezes 2 mais 4 deu 8. Como? 2 embaixo na primeira coisa. Não. Aqui, né? Não. É só aqui mesmo. Eu repito esse embaixo. Se eu quisesse fazer, é para eu dividir mais vezes. Então, deixa eu voltar aqui. Achei que tinha errado alguma coisa. Beleza. O último lá deu 8. Esse é resto 8. Hã? Esse dá para fazer na mão. Dá. Assim, é um pouco mais difícil, mas dá. O que é que foi legal? Quando deu resto 0, o último resto 0, eu sei dizer como é que ficou a expressão fatorada. Por quê? Esse polinômio aqui ficou igual a x menos 2 ao quadrado, que foram essas duas vezes que deu 0, vezes os coeficientes que restaram ali, ó, da última vez que deu 0. X ao quadrado mais 0x mais 4. Esse cara aqui, ó. X ao quadrado mais 0x mais 4. É o último. Última vez que deu 0. Tá? Apareceu duas vezes 0, por isso que tem esse 2 aqui. Ou seja, esse cara, só vou tirar aquele 0 ali do final. Depois é x mais 2. X ao quadrado mais 4. Beleza. A pergunta era, quais eram as raízes do polinômio da esquerda, sabendo que 2 era raiz dupla? Você encontrou que essa fatoração existe. Esse cara aqui não é mais divisível por x menos 2. Ou seja, 2 não é raiz desse cara. Quais são as raízes desse cidadão? Mais ou menos 2. Se eu botar 2 ao quadrado dá 4, mais 4 dá 8. Se eu botar menos 2 ao quadrado dá 4, mais 4 dá 8. Não tem raiz real. Esse cara aqui, se você calcular o delta dele vai dar negativo. Esse cara ele não possui raiz. Porque o delta dele, você sabe estudar. Ele não possui raiz real. Então, as únicas raízes daquele cara lá de cima é 2. E a raiz dupla. Acontece duas vezes. Como é?
Ela pediu que, tipo, o conjunto de universo fosse os reais pra não colocar os complexos. Agora eu pedi. Beleza? Mas, claro, se fosse complexo, você teria que calcular aí os caras complexos e daria 2i e menos 2i, né? Como é que ficou ali? O x ao quadrado mais x? Veio não. Ele veio daqui, ó. X ao quadrado mais 4, tá? E a de baixo? A de baixo é 0x, eu sumi com ele. 0 vezes x é 0. Eu sumi com ele. Não, eu falo o 1, 2, 8 ali. A 1, 2, 8 Seria o resto, né? é tipo, se aqui fosse 0, seria massa. Eu escreveria aqui x ao cubo, tal, porque deu 3 zeros, blá blá blá. Só que não deu 0. Aí eu falo, pô, o 2 não é mais raiz do polinômio lá que está no resto da fatoração. Então, bora escrever esse cara e bora tentar encontrar a raiz dele. Tá? E só para acabar mesmo, eu vou dar a última coisa, falar, tipo, como é que você encontra raízes, tá? Tem um teoreminha que é bem rápido, eu não vou provar. Vou botar assim, o número P sobre Q, o número racional, tá? É raiz desse polinômio, xn, blá blá blá, mais A1 mais A0. Na verdade, assim, se esse número aí é a raiz desse polinômio, então Q é divisor, na verdade, desculpa. É divisor do primeiro cara, do AN. E P é divisor do último. Não, x elevado a n é um polinômio. E aquele cara é um número. É só o número mesmo. Isso é verdade. Então, isso mostra um jeito, esse teorema mostra um jeito de você procurar raízes inteiras ou racionais sobre polinômios. Isso é só para racional. Isso é só para racional. 2 sobre 1. 2 sobre 1, sobre 2, tanto faz. Então, por exemplo, a última coisa, tá? Pode ficar tranquilo. 5 é racional? 5 é racional. Não, 5 é racional. 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 Eu consigo escrever ele como 5 sobre 1, que é uma fração. Que massa. Ele está dentro do conjunto do... Esse polinômio aqui, ó, 3x ao quadrado, menos 3x, menos 9, as possíveis raízes racionais são os divisores desse cara. Menos 3, 3, 9, menos 9, 1. São os divisores de 9. Esse é um conjunto. Claro, esse aqui é 1, 3 e 9. Só tem esse divisor? Não, pode ser negativo. Pode ser menos 1, menos 3 e menos 9. Como é que você verifica? Calcula todo mundo aí. Aqui, nesse exemplo mesmo, só vai bater esse cara. Tá? Esse cara é o último com a raiz. Bom, e por que isso é interessante, né? Porque se você tiver um polinômio feio, você sabe uma raiz real, você usa Briot-Ruffini, abaixa o grau do polinômio e tenta encontrar as raízes do resto. Então, tipo nesse caso, as possíveis raízes são os divisores desse número. Quem são os divisores desse número? 1, menos 1, 1, menos 2, 2, menos 4, 4, menos 8, 8, menos 16, 16.
Se eu sair calculando, eu vou ver que no 2, a questão já está me dizendo que o 2 bate. Aí eu faço o Brio-Ruffini, chego aqui nesse pedaço. Aí eu falo, pô, deu o resto zero, velho. Dá para dividir de novo. Uso o Brio-Ruffini de novo. Encontrei outra raiz daquele polinômio. É 2 de novo, nesse caso, né? Pô, vou dividir mais uma vez para ver se a outra raiz de novo é 2. Não deu mais resto zero, deu resto 8 agora. Então, bom, eu sei que pelo menos 2 vezes o 2 é raiz, por isso que eu escrevo isso. E aquele último polinômio vai aparecer dessa última vez que deu zero. Então, esse teorema aqui é interessante para você encontrar raízes. Tá? E na lista vai ter coisas assim. Beleza? Como? Aqui? Depois você chegou na penúltima linha, para poder tirar 8. Para poder tirar 8 não tem como não, será? Nem mudando. Nem mudando. Assim, eu vou ter que dividir por outro polinômio agora, né? Eu estava dividindo por x menos 2, aí se eu dividir por outro, é capaz de dar o resto melhor. Beleza? Não. Nesse caso não vai dar não, porque se em algum momento desse resto zero, aquele polinômio lá no final, esse pedaço aqui, ele teria que ter raiz. Só que ele não tem raiz. Então, ele é tipo um polinômio que é primo. Eu disse, as coisas parecem números inteiros, então existem números primos, existem polinômios que são primos. São, na verdade, irredutíveis, você não consegue fatorar mais. Beleza? Acabamos no assunto de polinômios. Alguma dúvida? Como é? Desse último? Não sei, cara. O último desse teorema. Mas... ele não é difícil de provar, não. Teoria dos números bem facinho, dá pra provar. Mas o nome dele eu não conheço, não, cara. Desculpa aí. Espera aí que eu tô ouvindo bem baixinho. Deixa eu aumentar aqui o volume. Espera aí, repita aí, por favor. Peraí, galera. Bom, mais uma vez, desculpa aí. Repita aí, por favor. Ainda não entendi, cara. Ainda não entendi. Entendi hoje, professor, alguma coisa. Não entendi, não. Mas... bom, se alguém tiver dúvida, tá? Pode falar aí. Pode falar, não tem problema, não. Foi tranquilo? Tudo certo? Então... obrigadão, galera. Tchau, tchau, até mais.